Bem-vindos ao terceiro episódio da série Ervas do Meu Jardim, e nossa erva de hoje é a camomila. Essa erva, além de ser linda, ela parece pequenas margaridinhas, tem inúmeros benefícios terapêuticos. Quem já não ouviu a famosa frase, está nervoso? Toma um chá de camomila. Sem contar que esse chá é o mais representativo do chá da vovó, não acha? Sim, nossa plantinha de hoje tem um grande poder calmante, mas seus benefícios não param por aí. Ela alivia cólicas, é anti-inflamatória, antibacteriana e antisséptica. É usada no tratamento contra diabetes tipo 2, ajuda a reduzir o colesterol ruim, ajuda o sistema imunológico, fornece proteção antioxidante, melhora a circulação e a saúde cardiovascular. Jardineiros experientes também relatam que quando as plantas do jardim estão doentes, devemos plantar um pé de camomila que todas as outras serão curadas. Sem contar que dizem também que ela atrai prosperidade e afasta a inveja. Agora vamos um pouco de história. Você se lembra do coelho Peter Rabbit da escritora Beatrix Potter? Que aliás eu gosto muito. A história gira em torno desse coelho muito travesso que passava muitas horas na horta de um fazendeiro chamado MacGregor. Um dia, o Sr. MacGregor o persegue no jardim, deixando Peter traumatizado. Chegando em casa com o coração disparado, sua mãe, para acalmá-lo, o coloca na cama com uma xícara quente de chá de camomila. Mas a história mais bonitinha que quero te contar sobre de onde veio o nome camomila. Dizem que existia uma camponesa chamada Mila, que vivia em Ohio, nos Estados Unidos, e que descobriu uma infusão feita com uma erva que, além de ser deliciosa, tinha grande poder calmante. A fama do tal chá se espalhou por toda a região e muitas pessoas iam até sua fazenda para comprar a tal planta. Como não havia campainha, as pessoas gritavam por seu nome na cerca lá de fora. "Come on, Mila, please!" Do inglês quer dizer, "Vamos, Mila, por favor." Portanto, o nome do chá leva o nome da camponesa até os dias de hoje. "Come on, Mila." Bem, sendo verdade ou não, achei a história muito bonitinha e também me serviu de inspiração para desenhar a tal cerca junto com as camomilas. Antes de iniciarmos a aula, eu vou responder algumas perguntas que estão recorrentes aqui no canal. A primeira é sobre o risco. Eu sempre disponibilizo todos os riscos em todos os meus vídeos. Eles ficam na descrição do vídeo. Se você estiver no celular, clica nessa setinha que fica ao lado do título ou no seu computador nessa aba Mostrar Mais. Depois disso, vai abrir a descrição do vídeo e você vai encontrar lá o link para imprimir, já está sempre em tamanho natural. A segunda pergunta é sobre os tecidos. Sempre no começo da aula eu digo que tecido estou usando. Geralmente é um tricoline 100% algodão, ou um linho, ou um algodão cru com acabamento. Esse nome foi o nome que o fabricante deu para o tecido, que é o Fernando Maluhy. E como está difícil agora com as lojas fechadas, eu não sei indicar onde comprar tecidos, então eu sugiro o nosso bom e velho Google, fazer uma pesquisa no Mercado Livre, na Amazon. Teremos que fazer pesquisas nesse momento, gente, está difícil mesmo as compras para todo mundo. E agora vamos iniciar a nossa aula. Eu já estou com o meu tecido riscado, usei o mesmo tecido dos outros episódios, o algodão cru com acabamento, e vamos manter a mesma medida de 9 por 13, lembrando de deixar margem para caber o nosso bastidor e também para depois podermos ter margem de costura para montarmos o projeto. A luz vai estar vindo da esquerda para a direita, então nós vamos usar a linha mais clara aqui no tronco do lado esquerdo. Eu usei para fazê-lo a 10,86 e a 10,84. Depois vai entrar uma terceira linha, mas não agora. Então eu vou começar pela mais escura, fazendo o ponto haste aqui na parte da direita, né? Que é onde está a sombra. Então, o ponto haste você vai um pouquinho para frente e volta no meio do ponto. Tá vendo? A linha ficou no meio. Aí você vai de novo para frente e volta no mesmo ponto.
linha sempre para baixo, não muda a direção da linha porque dá defeito no ponto. E assim você vai fazendo da mesma forma até lá em cima. Vou deixar aqui no card o vídeo que eu ensino somente o ponto haste, assim você consegue ver todos os truques sobre esse ponto. Vou fazer até o fim. Aqui chegamos no fim, eu vou com a agulha lá para baixo, viro o trabalho. Eu vou sair aqui pertinho, vou fazer mais uma carreira de ponto haste bem do lado dessa anterior. Mantenho a minha linha para baixo de novo e é o mesmo ponto, bem pertinho da carreira anterior. E assim a gente vai fazendo, vai e volta, até preencher todo esse lado. Aqui em cima, não deixe todos na mesma altura. Deixe um pouquinho mais alto um pouquinho mais baixo o outro, porque daí fica com bastante aspecto de tronco mesmo. Veja como que ficou o meu. E agora vamos fazer essa parte que está batendo a luz com a 1084, 2 fios também, do mesmo jeitinho, carreiras de ponto haste até preencher todo o desenho. Fica uma textura bem bacana fazer, encher espaços com um ponto haste. E agora com o 380, e agora note que é apenas um fio. Nós vamos fazer uma carreira aqui de ponto haste também e vai ficar uma sombra bem sutil. Só não esqueça que agora eu passei a usar um fio só da meada, tá? O ponto é o mesmo. Aqui em cima, note, eu vou deixar ele bem assim, fora do prumo, e aqui eu vou fazer algumas sombras com essa linha escura para dar esse aspecto de madeira, de tronco mesmo. Veja como ele ficou bem rústico. Os outros troncos são feitos da mesma maneira. Agora nós vamos fazer o arame com o 905, 2 fios. É o mesmo ponto haste. Como aqui é cheio de curva, faça pontos pequenos para que seu ponto haste fique bem certinho, bem bonito. Vou fazer até chegar no tronco e depois eu começo de novo e assim eu faço todo o arame com a mesma cor de linha. Agora, com essa mesma cor a 905, só que agora com apenas um fio, nós vamos fazer aqueles espinhos do arame farpado. Aqui é bem simples, eu só vou esticar um pontinho de um lado e esticar um pontinho do outro. Eu saio no meio, vou para cima, volto no meio e vou para baixo. Às vezes eu faço inclinado, às vezes eu faço um pouquinho mais reto. Não há necessidade de deixar uniforme, assim ele fica bem natural. E assim você faz toda a extensão. Aqui o meu já está pronto. Veja que o outro tronco eu fiz da mesma maneira. E agora com a 899 e 2 fios, nós vamos fazer a luz que está incidindo em cima desse arame. São pontinhos simples, eu só estou esticando a linha em cima de alguns pontos. Não precisa ser seguido, tá? Em alguns pontos estratégicos. Às vezes eu faço em cima mesmo do ponto, às vezes eu saio embaixo e vou lá para cima, na parte de cima e vou para cima do ponto. Para que fique bem natural mesmo, tá? Não tem muita regra aqui.
E ele dá uma luz bem bacana. Veja como é que ficou. E aqui eu vou fazer também alguns pontos em cima desse bordado com a mesma cor A899. Também são pontos aleatórios, tá? Pode ser uma sequência de ponto haste. Você faz ele meio tortinho, tá vendo? Eu fui um pouquinho mais para cima e volto lá para baixo. É só para dar a impressão de uma luz mesmo batendo ali. Você faz em alguns pontos, veja como é que ficou o meu. E agora com a 905, que é aquela cor mais escura, onde fizemos o arame, faço a mesma coisa em cima de alguns pontos para dar essa impressão da madeira manchada, sabe? E aqui em cima eu vou fazer alguns também, aleatórios, para dar a impressão desse tronco estar já gasto, e ele fica bem bacana. Ponto simples mesmo, tá vendo? Eu saio com a agulha e desço. E assim ficou esse tronco bem bacana. Agora nós vamos fazer esse galho e eu quero que você note se ele está com a cor 268, né, o verde mais escuro. Eu quero que você note se ele está em primeiro plano ou em segundo. Se ele estiver por baixo do arame, a gente dá a impressão que ele está atrás, lá no segundo plano. Então, eu vou aqui fazer o ponto haste da mesma maneira, com 2 fios e essa cor mais escura. Que o ponto haste que você já sabe, né? Que vou demonstrar rapidinho até chegar no arame. Bom, cheguei aqui, eu quero que ele fique por trás, tá? Para dar a impressão que essa plantinha está atrás do arame. Então, eu desço com a minha agulha bem próxima ao arame e saio aqui em cima, na parte de cima do arame. E continuo com o ponto haste normalmente até chegar aqui em cima. Aqui eu já cheguei no próximo arame, vou com a minha agulha lá para baixo e já posso arrematar. Então, ela ficou em segundo plano. Esses raminhos, eles são feitos com apenas um fio, tá? Reveza entre o verde claro e o verde escuro, e esse daqui está atrás do tronco, tá vendo? Então, eu paro e continuo aqui. Esse outro, ele tá por cima, só que, como a gente bordou, apagou onde estava riscado, né? Então, a gente tem que ir indo a olho, na direção de encontrar o outro ramo lá em cima. Então, você faz o ponto haste por cima do bordado mesmo, é um pouquinho mais chatinho porque está em cima de um bordado, mas você consegue. E para toda hora e vê se está indo na direção correta, até lá em cima. Aqui eu fui fazendo o ponto haste normal. Eu paro toda hora para ver se eu estou no caminho certo, e aqui eu cheguei e encontrei com o meu risco aqui em cima. Aí, depois daqui, é só continuar com o mesmo ponto haste. Vai indo até chegar na florzinha. Eu vou mostrar aqui bem pertinho, tá vendo? Eu cheguei na florzinha. Vou mostrar até onde eu vou. Eu entro no meio das pétalas. E aqui a gente pode arrematar. Aqui eu vou mostrar esse raminho, que eu vou fazer agora com o 266 e um fio. Não esquece que esses raminhos, você vai usar sempre só um fio. Esse daqui é o ponto aresta. As pessoas também conhecem como o pé de galinha. Então, eu venho, volto no meio... Vou lá para baixo. Veja que o movimento vai ser sempre o mesmo. Só que esse ponto aresta aqui só vai ter esse raminho. Venho aqui. Aqui, no caso, o ponto continuaria, mas a gente só tem esse ramo, tá? Aqui eu vou esticar 2 fiozinhos. Não se preocupe que eu vou mostrar de novo o ponto aresta lá no outro galinho, tá? Então, aqui, ó, a gente sempre sai aqui no meio desses 3 aqui.
Vou aqui em cima e saio aqui do lado esquerdo. Volto no meio com a agulha lá para baixo e agora eu saio no direito. Volto no meio. Vou lá para baixo e volto. Aqui continuaria o ponto se tivesse mais ramos. Veja que bonitinho que ele fica. E aí você vai alternando entre o verde claro, o 266, e o 268, tá? Aqui são os que a gente faz com 2 fios e os pequenininhos com um fio só. Aqui, olha, eu quero que esse galinho esteja por cima do arame. Então, eu continuo fazendo o ponto haste como se ele não tivesse aí. Eu passei por cima mesmo. Assim, esse galho ficou em primeiro plano. Aqui eu vou mostrar de novo o ponto aresta, porque tem mais raminhos. Então, veja, o movimento é sempre o mesmo. Volto para o meio. Se em algum galinho você precisar mudar essa sequência do ponto, não tem problema. O importante é que ele fique nesse formato. Que a plantinha da camomila, os raminhos são bem assim mesmo, tá bem próximo do real. Só não esquece que tem que ser feito com um fio só, tá? E aqui eu volto. Muita gente confunde o ponto aresta com o ponto pluma. São pontos diferentes, tá? E aqui você vai continuar da mesma maneira. Agora, nós vamos fazer a florzinha com o 002 e 3 fios. E dessa vez, nós vamos começar aqui de cima, na parte de cima da pétala. Vou lá agora no meu miolinho. Volto aqui em cima, acompanhando o risco da pétala. E volto no mesmo furo aqui embaixo. Eu vou abrindo aqui na parte de cima e volto sempre no mesmo lugar, lá embaixo, perto do miolinho. E assim vai preenchendo toda a pétala. Eu acho muito bonitinha as margaridinhas bordadas com esse ponto. Fica assim um ar mais rústico que combina com o nosso projeto. Aqui eu vou fazer a segunda pétala da mesma maneira, começando sempre de cima e vai no mesmo furo lá embaixo. Geralmente, 3 pontinhos dá já para preencher uma pétala. Vai ter florzinhas aqui que talvez precise um pouquinho mais, mas a maioria são 3, tá? Sempre feitas da mesma maneira. A margaridinha da camomila é diferente de uma margarida normal. A anatomia dela tem o miolo mais saltadinho. E agora, com o 1048 e 3 fios, nós vamos fazer o miolinho com nozinhos franceses. Para ficar mais fácil para você, faz primeiro todo o contorno, depois você vai preenchendo o meio com os nozinhos, tá? Importante, segura sempre essa linha aqui, para você ir com a agulha lá para baixo. O truque para ficar um nozinho bem feitinho é não abandonar essa linha aí. Veja, agora eu vou fazer bem do ladinho do outro e vou contornando todo esse contorno de pétalas aqui. Fica mais fácil para você se guiar e o miolinho fica mais harmônico. Olha, não abandona essa linha, tô segurando com o meu polegar esquerdo até a linha ir lá para baixo. E assim eu fui enchendo de nozinhos. Aqui, esse botãozinho, você usa 2 fios, ou do verde escuro ou do verde claro, você vai revezando e faz 2 pontos margaridas, um de cada lado. Eu desço no mesmo furo, tá vendo? A linha sempre para baixo da agulha. E aqui eu prendo ele, indo com a agulha para baixo e por fora dessa laçada. Vou fazer de novo para você ver.
Olha, a linha ficou para baixo da agulha e eu dei essa argolinha. Aí eu prendo aqui do lado de fora. Agora, importante, eu vou fazer um pontinho aqui, só que eu estou com um fio só da linha, tá? Eu venho aqui na frente. Antes da linha entrar totalmente no tecido, eu vou sair com a agulha aqui um pouquinho para cima. Tá vendo? E assim eu deixo esse pontinho curvado. Aí eu venho e dou uma pinçadinha aqui, ó. Prendo essa linha e ele fica com esse galinho quebradinho. Olha que gracinha que fica. Prendo o ponto. E tá feito o nosso botãozinho. Todo o resto é feito da mesma maneira. Agora, com o 905 e 2 fios, você vai fazer o ponto haste em todo esse contorno do chãozinho. E aqui nós vamos fazer os matinhos. Eu usei para o matinho o 365, 374 e o 373. E eu vou te mostrando, conforme eu for fazendo, quantos fios eu usei. Vamos começar com o 374 e 2 fios. Aqui é muito simples, basta fazer pontos retos. Você pode seguir o risco do que eu fiz no desenho, ou você faz aleatório. Tá vendo? Eu volto aqui no chãozinho, veja que eu pego um pouquinho mais para baixo, para cobrir esse chãozinho. Fica mais natural. E eu pulo alguns espaços aqui para a gente entrar depois com uma outra cor. Não tem muita regra, tá? É para parecer bem mato mesmo. Eu volto lá embaixo, para baixo do chãozinho, para cobrir esse ponto. Porque daí ele fica ora aparecendo, ora não, essa linha do chãozinho. E fica uma paisagem mais perto da realidade. Tá vendo? Bem sem compromisso. Faço às vezes curto, às vezes longo. E agora com a 373, atenção, gente, porque agora eu estou com um fio só. Eu vou dar a luz desse matinho. Então, eu vou fazer alguns pontos também aleatórios aqui por cima. Só tome cuidado para não encher demais, tá? Isso tem que ficar o mais natural possível. Então, você vai bordando e vai vendo, vai sentindo. Essa linha mais clara dá um charme muito especial nesse matinho. E aí, você vai continuando. Agora, nós vamos fazer com o 365, que é uma cor mais dourada, a gente vai colocar alguns nós franceses, aqui bem pertinho do chãozinho. Às vezes eu encho mais, às vezes eu encho menos, e aqui eu vou esticar também alguns pontos com esse dourado. Tá vendo? E assim ele ficou. Todo o matinho meu já está pronto. Agora, com o 380 e 2 fios, nós vamos fazer as letras. As letras são feitas com também o ponto haste. Se você quiser, puder assistir o primeiro vídeo da série, eu mostrei com mais detalhes como nós fizemos essa letra. Eu vou só explicar aqui novamente como fazemos quando chegamos aqui numa curva, numa esquina, né? Então, eu vou para frente, viro o trabalho, vou com a minha agulha lá mais para frente, volto no último ponto e antes da linha descer totalmente, eu saio no meio do ponto. E aqui eu continuo o ponto haste normalmente. Mas assiste o primeiro episódio, porque lá eu detalhei mais como eu fiz com as letras com ponto haste. Agora, vou mostrar novamente o nó colonial que eu faço no pingo do i. Então, eu seguro a linha com a mão esquerda, posiciono a minha agulha no lado esquerdo da linha,
Seguro com o polegar e passo a linha por cima da agulha. Forma como se fosse um 8. E aí eu entro bem próximo de onde eu estou aqui saindo do tecido, mas não no mesmo furo. Segura a linha e vai com a agulha lá para baixo. E ele fica assim. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada por acompanhar e prestigiar o canal. Namastê!